atrás eu mencionei de passagem esse livro aqui, 700 Experimentos da Conscienciologia, que a princípio é o livro que embasa ou dá o corpo maior de ideias para esse conjunto de ideias que a gente chama de Conscienciologia. Se não é o mais citado, está entre os principais mais citados dentre os artigos e outros livros de autores conscienciológicos. Então esse livro certamente tem um papel muito importante. Ele foi escrito em 1994, então já são aí 21 anos, mas eu vejo algumas coisas bem marcantes nesse livro que são pouco questionadas. Ele é um livro que ainda carece de alguma resenha crítica. Na verdade eu não conheço nenhuma resenha crítica a respeito desse livro, fazendo comentários ou propondo contribuições ou melhorias ou apontando problemas desse livro. Então, o primeiro que eu gostaria de apontar é o seguinte. Bom, este livro aqui ele tem mais de 5.000 referências bibliográficas. É uma listagem enorme de livros nas referências bibliográficas, todos numerados aqui de 1 até 5.116. Agora o que acontece? Provavelmente ninguém sabe disso, mas 95% desses livros, ou praticamente todos, quer dizer, não são citados ao longo do texto corrido da obra. Não há nenhuma menção de 95% dos livros que estão nessa bibliografia. Então o leitor começa a se perguntar: o que essa bibliografia está fazendo aqui? Então essa é a primeira questão, que eu até poderia responder ou dar as minhas ideias de por que isso aconteceu, mas eu prefiro por enquanto deixar essa pergunta no ar para vocês responderem. Gostaria de ouvir os comentários de vocês, de quem já folheou, manuseou esse livro, ou de quem gostaria de dar a sua opinião. Por que de mais de 5.000 referências bibliográficas, 95% delas não são citados em nenhuma parte desse volume aqui? É um livro enorme, tem mais de 1.000 páginas. Se 95% não são citadas, e as outras 5%, um outro dado que a maioria provavelmente não sabe, é que a metade desses 5% que são citados são referências e artigos do próprio autor do livro, o próprio autor Valdo Vieira. O livro foi escrito em 94 e na década de 80, de 1982 até 1990, 1991 mais ou menos, ele escreveu uma série de artigos para colunas de jornais espíritas, artigos de jornal, artigos de uma página, de meia página. Foram algumas dezenas, saía às vezes mais de um artigo por mês. Isso ao longo de uma década. Então, digamos que tenha sido assim uns 80 artigos de jornais que o próprio autor escreveu, ele utilizou para fazer este livro aqui, ou não sei se utilizou, mas pelo menos ele citou. Acredito que talvez uns 80 capítulos desses sejam adaptações dos artigos de jornais escritos por ele. São apenas 2,5% das obras que constam na referência bibliográfica aqui, são obras realmente de outros autores e que supostamente estariam contribuindo para a confecção destas páginas. A gente dá um prêmio para quem conseguir aqui pegar uma dezena de livros, ou que seja, pegue um livro, procure um livro desses 5.000 citados na bibliografia e responda pra gente: este livro, número tal aqui, foi usado para se embasar, para fazer o capítulo tal, ou os capítulos tais. Praticamente isso é quase impossível de se fazer. Outros 3 pontos que eu gostaria de tratar, jogo rápido, sobre algumas teses que a gente vê nesse livro. Uma das principais que se observa ao longo dos vários capítulos é que esta aqui, a Conscienciologia, é uma nova ciência, porque na ciência dita convencional não tem espaço para a abordagem dos problemas abordados aqui. Problemas como os fenômenos extraordinários, fenômenos paranormais, fenômenos anômalos, entre outros. Acontece que a própria bibliografia ela contraria essa tese muito batida ao longo dos capítulos nesse livro, porque nessas referências bibliográficas existem uma série de artigos escritos para periódicos científicos, periódicos de neurologia, periódicos da Associação da Parapsicologia, periódicos de psicologia, periódicos de medicina, sobre os mais diversos assuntos transcendentais, experiência da quase-morte, viagem astral e outros assuntos dos mais diversos. Então,
Não, a própria bibliografia ela vai meio que desmentir essa tese de que a ciência convencional não admite que se estude isso. Muito pelo contrário, esta bibliografia mostra que a ciência é um todo muito diversificado, heterogêneo e que lá dentro existe sim espaço, ainda que seja pouco espaço, mas existe para se trabalhar com esses fenômenos transcendentais. O outro ponto aqui, muito batido nessa obra, é que os autores não fazem seus autoestudos, eles não enfrentam o problema mais difícil, que é conhecer a eles mesmos. Mas a bibliografia também está repleta de livros de autores dando os seus depoimentos pessoais, os seus testemunhos pessoais sobre o que eles vivenciaram ou alegam terem vivenciado no conjunto de fenômenos sobrenaturais. Então essa bibliografia mostra, na verdade, muito bem que existe um espaço para se trabalhar com isso no ambiente científico, ainda que seja pequeno, e 2, existe sim muita gente se auto-enfrentando, ou seja, estudando a si mesmo e apresentando seus relatos sobre as suas próprias experiências. E o terceiro ponto é sobre o título do livro, 700 experimentos. São 700 páginas, cada página supostamente é um experimento. Eu gostaria de deixar aqui o convite para quem quiser apresentar para mim 3 páginas na sequência que sejam de fato experimentos. Porque ao contrário do que a gente espera quando a gente olha um livro que seria de experimentos, aqui parece que não são experimentos, são 700 assuntos que o autor resolveu falar. Mas experimento em si, ou seja, o conjunto de procedimentos com objetivos, os resultados, a avaliação dos resultados, não tem praticamente nada aqui em cada um desses capítulos. São ideias soltas, algumas propondo um pouco mais de técnicas ou de experimentações mesmo, en passant, e tantas outras páginas de recomendações, prescrições morais, conselhos de vida e conclusões e reflexões pessoais do próprio autor. Então ficam aí os meus pontos divergentes e críticos sobre o livro Os 700 Experimentos da Conscienciologia. Não conheço ainda nenhuma resenha, embora ele seja um livro muito citado na comunidade conscienciológica. Parece que não há nenhuma resenha crítica sobre esse livro, nem lá dentro nem fora. Então talvez esse vídeo seja uma das primeiras resenhas críticas mais informais aí sobre o livro. Aguardo os comentários de vocês e até o próximo vídeo.